Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 78. A causa em Vermont. Tem-me sido mostrado que os discípulos de Cristo são seus representantes na Terra, e é desígnio de Deus que eles sejam luzes nas trevas morais deste mundo, espalhados por toda parte, nos lugarejos, vilas e cidades, feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4, 9. Se obedecerem aos ensinos de Cristo no Sermão do Monte, estarão de contínuo buscando a perfeição do caráter cristão e verdadeiramente serão a luz do mundo, condutos pelos quais Deus comunicará sua divina vontade, a verdade de origem celestial, àqueles que se assentam em trevas e que não têm nenhum conhecimento do caminho da vida e salvação. Deus não pode difundir o conhecimento de sua vontade e as maravilhas de sua graça no mundo incrédulo, a menos que tenha testemunhas espalhadas por toda a terra. É seu plano que aqueles que são participantes desta grande salvação por Jesus Cristo sejam seus missionários, astros no mundo, sinais ao povo, cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens, e cuja fé e obras deem testemunho da proximidade da vinda do Salvador, e mostrem que não receberam a graça de Deus em vão. O povo deve ser admoestado a preparar-se para o juízo por vir. Aos que têm estado a ouvir somente fábulas, Deus dará oportunidade de estudar a segura palavra profética, a qual fazem bem em estar atentos, pois é como uma luz que alumia em lugar escuro. 2 Pedro 1,19. Ele revelará a palavra da verdade à compreensão de todos os que se dispuserem a ouvir. Todos poderão contrastar a verdade com as fábulas que lhes foram apresentadas por homens que alegam entender a palavra de Deus e estar qualificados para instruir os que se acham em trevas. Para aumentar o número em Port-Deauville, os irmãos se mudaram para esta cidade, deixando os lugares de onde saíram, destituídos de força e influência para manter reuniões. Isso agradou aos inimigos de Deus e da verdade. Esses irmãos deveriam ter permanecido lá como fiéis testemunhas, suas boas obras testificando da genuinidade de sua fé pelo exemplo de pureza e poder da verdade em sua vida. Sua influência haveria de convencer e converter ou condenar. Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo, na família, na vizinhança, na vila ou cidade em que reside. Todos os que se consagraram a Deus são condutos de luz. Deus os torna instrumentos de justiça para comunicar a outros, à luz da verdade, as riquezas de sua graça. Os descrentes podem parecer indiferentes e descuidados. Todavia, Deus está impressionando e convencendo seu coração de que a verdade é real. Mas quando nossos irmãos deixam o campo, desistindo da luta e permitindo que a causa de Deus se enfraqueça, antes que ele diga deixai-os, Mateus 15, 14, serão apenas um fardo a qualquer igreja para onde se mudarem. Aqueles a quem abandonaram e que estavam convencidos da verdade, frequentemente acalmam sua consciência com o pensamento de que, afinal, estavam ansiosos sem necessidade. Chegam à conclusão de que não há nenhuma realidade na profissão de fé dos adventistas do sétimo dia. Satanás triunfa ao ver a vinha do Senhor totalmente arrancada ou deixada a perecer. Não é propósito divino que seu povo se agrupe e concentre sua influência em uma determinada localidade. Os esforços do irmão D para animar os irmãos a se mudar foram feitos em boa fé, todavia não de acordo com a vontade de Deus. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Ele não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, 7. Embora os objetivos fossem bons, os propósitos de Deus com respeito à salvação de almas não seriam cumpridos. Deus deseja que seu povo seja a luz do mundo e o sal da terra. O plano de formar grandes ajuntamentos e construir uma grande igreja diminuiu sua influência e estreitou-lhes a esfera de utilidade, literalmente colocando a luz debaixo do alqueire. É intento divino que o conhecimento da verdade chegue a todos e que ninguém fique em trevas, ignorando seus princípios. Que todos sejam provados por ela e se decidam contra ou a favor. Que todos sejam advertidos e deixados sem desculpas.
O plano de colonizar ou mudar-se de diferentes localidades em que há pouca força ou influência e concentrar a influência de muitos em uma só localidade é remover a luz de lugares onde Deus deseja que brilhe. Os seguidores de Cristo espalhados pelo mundo não possuem um elevado conceito da responsabilidade que incidem sobre eles para deixarem sua luz brilhar sobre outros. Se houver apenas um ou dois num lugar, eles podem, embora poucos em número, conduzir-se perante o mundo de modo a exercer uma influência que impressionará o descrente com a sinceridade de sua fé. Os seguidores de Jesus não estão satisfazendo o propósito e a vontade de Deus se eles se contentam em permanecer ignorantes a respeito de sua palavra. Todos devem tornar-se estudantes da Bíblia. Cristo disse a seus seguidores: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Pedro exorta-nos: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:5. Muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias serão achados em falta. Negligenciaram as questões mais importantes. Sua conversão é superficial, não profunda, fervorosa e cabal. Não sabem por que creem na verdade. Creem unicamente porque outros nela têm crido, e assim dão por certo ser ela a verdade. Não podem dar razão inteligente de sua crença. Muitos têm permitido que sua mente acumule coisas sem importância, e seus interesses eternos se tornam secundários. A própria alma fica atrofiada e mutilada no desenvolvimento espiritual. As pessoas não são iluminadas ou edificadas por sua experiência, nem pelo conhecimento que tiveram o privilégio e dever de obter. A força e estabilidade estão com os professos sinceros. Cristo e este crucificado deve tornar-se o assunto de nossos pensamentos e despertar as mais profundas emoções de nosso coração. Os verdadeiros seguidores de Cristo apreciarão a grande salvação que Ele efetuou por eles e segui-lo-ão para onde quer que Ele os conduzir. Considerarão um privilégio levar qualquer fardo que Cristo colocar sobre eles. É só pela cruz que podemos avaliar o valor do ser humano. O valor dos homens por quem Cristo morreu é tal que o Pai ficou satisfeito com o preço infinito que pagou pela salvação do homem ao entregar o próprio Filho para morrer por sua redenção. Que sabedoria, misericórdia e amor em sua plenitude são aí manifestados. O valor do homem só é reconhecido indo ao Calvário. No mistério da cruz de Cristo podemos fazer uma estimativa do homem. Que posição de responsabilidade! Unir-se com o Redentor do mundo na salvação de seres humanos. Esta obra requer abnegação, sacrifício, benevolência, perseverança, coragem e fé. Mas os que ministram em palavra e doutrina não têm o fruto da graça de Deus em seu coração e vida. Eles não têm fé. Eis a razão dos fracos resultados de seu trabalho. Muitos que professam ser ministros de Cristo manifestam espantosa resignação, enquanto veem os inconversos rumando para a perdição. Um ministro de Cristo não tem o direito de estar à vontade e assentar-se comodamente diante do fato de que sua apresentação da verdade seja ineficaz e não desperte os corações. Ele deve recorrer à oração e trabalhar e orar sem cessar. Os que se sujeitam a ficar sem bênçãos espirituais, sem lutar destemidamente por essas bênçãos, permitem que Satanás triunfe. Fé persistente e que prevalece é necessária. Os ministros de Deus precisam estar em íntima comunhão com Cristo e seguir seu exemplo em todas as coisas, na pureza de vida, na abnegação, na benevolência, na diligência, na perseverança. Devem lembrar-se de que um registro aparecerá um dia como evidência contra eles pela mínima negligência do dever. O irmão D não percebeu que, animando os irmãos a se mudarem, estava colocando o encargo sobre si mesmo e a igreja. Não viu que requereria muito tempo e trabalho mantê-los em condição de serem uma ajuda, em vez de um estorvo. Ele pensou que se pudesse reunir famílias naquele lugar, elas ajudariam a formar uma igreja e aliviá-lo de cuidados e responsabilidades.
Mas o que ficou provado em Bordoville, bem como em Battle Creek, foi: quanto mais irmãos se mudarem para lá, mais pesadas ficaram as responsabilidades dos obreiros que têm a causa de Deus no coração. Homens e mulheres de mente e constituição diversificadas poderiam reunir-se e viver em doce harmonia se considerassem os outros superiores a si mesmos, se amassem o próximo como a si mesmos, como Cristo lhes ordenou. É, porém, muito difícil lidar com mentes humanas que não estão submissas ao controle especial do Espírito de Deus e estão expostas ao domínio de Satanás. O egoísmo se apossa de tal maneira do coração de homens e mulheres, e a iniquidade é tão acariciada, mesmo por alguns que professam piedade, que o ajuntamento de um grande grupo deve ser evitado, pois eles não seriam assim os mais felizes. Aqueles a quem o irmão D desejava que fossem a Bordoville eram considerados por ele como os melhores elementos, capazes de exercer boa influência. Tais homens e mulheres são postos no mundo como sentinelas fiéis, para que os que estão sem Deus possam ser convencidos de que há poder na religião de Cristo. Tais homens de influência são, em verdade, o sal da terra. Deus não se agradaria de vê-los congregados em um lugar e sua esfera de utilidade reduzida. Homens fidedignos são muito raros, porque o coração humano está tão dedicado aos próprios interesses egoístas que não reconhece outros. Se houvessem tido um bom número de homens escolhidos no importante trabalho de Battle Creek, Deus estaria satisfeito, e se eles sacrificassem os próprios interesses egoístas em favor da causa sofredora, estariam apenas seguindo os passos de seu Redentor, que deixou sua glória, majestade e alto comando, e por nossa causa tornou-se pobre para que nós, por sua pobreza, nos tornássemos ricos. Cristo sacrificou-se pelo ser humano, mas esse, por sua vez, não se sacrifica espontânea e alegremente por Cristo. Se vários homens e mulheres responsáveis e sinceros pudessem ser utilizados como indivíduos de ação, respondendo prontamente ao chamado por auxílio, mudassem para Battle Creek, Deus teria sido glorificado. Ele quer homens em Battle Creek que sejam confiáveis, que sempre se coloquem do lado certo em tempos de perigo, que pelejem fielmente contra o inimigo, em vez de assumir posição com os que aborrecem o Israel de Deus e protegem os que debilitam as mãos dos servos de Deus, voltando suas armas contra aqueles a quem o Senhor ordena apoiar. Para prosperar, toda a igreja precisa ter homens em quem possa confiar em tempos de perigo, homens que sejam tão firmes como o aço, homens altruístas que tenham os interesses da causa de Deus mais perto do coração do que qualquer outra coisa que envolva suas opiniões próprias e interesses seculares. As igrejas não são totalmente compostas de cristãos sinceros e puros. Nem todos os homens que estão registrados nos livros da igreja são dignos de ali estar. A vida e o caráter de alguns, quando comparados com os de outros, são como o ouro em relação à escória. Isso não deve ser assim. Aqueles que são valiosos por sua vida e influência sentem a importância de seguir a Jesus de perto, de fazer da vida de Cristo seu estudo e exemplo. Tal coisa requererá esforço, meditação e diligente oração. Requer ação vigorosa obter a vitória sobre o egoísmo e tornar prioridade o interesse pela causa de Deus. Alguns têm feito esforços, posto eu sob rigorosa disciplina e alcançado magníficas vitórias. Os que consideram prioridade os próprios interesses vivem para si mesmos. Seu caráter é como inútil escória à vista de Deus. O irmão D tem feito muito mais do que um homem deveria ao trabalhar pelos interesses da igreja em sua localidade. Se ele se ausentasse por um curto período de tempo para trabalhar por outros, ao retornar, maiores e mais pesadas responsabilidades estariam prontas para serem colocadas sobre ele. Ele tem permitido que elas repousem sobre seus ombros e se curvado, gemendo sob seu peso. Os irmãos D estiveram em perigo de serem muito exigentes e de apresentarem a própria vida e exemplo como modelo. O eu não foi perdido de vista em Cristo. Esses irmãos devem falar pouco de si mesmos e exaltar a Cristo. Devem esconder-se atrás de Jesus e deixar que somente ele apareça como o padrão perfeito que todos devem imitar. Onde estão os homens em quem se pode confiar em tempos de provação e perigo?
Onde estavam os homens tementes a Deus para arregimentar-se em volta do estandarte quando o inimigo buscava obter vantagem? Alguns que deveriam ter permanecido em seus postos foram infiéis quando sua ajuda era mais necessária. Sua conduta mostrou que não tinham nenhum interesse especial no avanço do trabalho e da causa de Deus. Alguns pensaram que se estava esperando demais deles e, em vez de avançarem alegremente para fazerem o que pudessem, assentaram-se na espreguiçadeira de Satanás e se recusaram a fazer qualquer coisa. Alguns irmãos eram muito zelosos. O irmão é um deles. Ele é peculiarmente teimoso, o que o faz insistir em uma conduta errada, porque pensa que seus irmãos ficariam contentes se ele mudasse e fizesse o contrário. Às vezes, quando se sente impelido, busca fazer alguma coisa que esteja a seu alcance para o avanço da causa de Deus. Mas aprecia tanto fazer as coisas a seu modo que deixaria a causa de Deus sofrer antes de abrir mão de sua vontade e modo de agir. O irmão não é um homem com quem se possa contar. Ele está sujeito às tentações de Satanás e frequentemente sob seu controle. Seu coração é insubmisso e egoísta. É inconstante e impulsivo, ora odiando, ora amando. Às vezes é bondoso, outras vezes ciumento, invejoso e muito egoísta. Ele não poderá alcançar um caráter cristão até saber resistir à tentação, subjugar a própria vontade obstinada, nutrir um espírito humilde e uma disposição para ver e confessar seus erros. Algumas vezes ele é verdadeiro e honesto. Então uma onda o leva em direção oposta e ele passa a abrigar ciúmes, inveja e desconfiança. O eu e seus interesses egoístas reinam soberanos. Ele é um descobridor de faltas alheias e suspeita que os outros não apreciam e gostam de prejudicá-lo. O irmão precisa de uma conversão total. Para o ser humano não é o bastante professar a verdade. Ele pode admitir toda a verdade e ainda nada saber, não ter conhecimento experimental na vida diária, da santificadora influência da verdade sobre o coração e vida ou do poder da verdadeira piedade. A verdade é santa e poderosa e realizará uma completa reforma no coração e vida daqueles a quem santifica. O irmão é capaz de exercer influência para o bem. Se dominar o eu e humilhar o próprio coração diante de Deus, pode tornar-se um verdadeiro portador do jugo de Cristo. Pode também ser um auxílio em lugar de tropeço à sua família e aos outros. Ele debilita a causa de Deus em Bordovil por causa dos defeitos em seu caráter cristão. Se o irmão viver de acordo com a luz que recebeu, desenvolverá sua salvação com temor e tremor e, assim fazendo, deixará a luz brilhar sobre o caminho de outros e glorificará a Deus. O caso do irmão representa o de muitos na igreja que necessitam da mesma obra de transformação em seu coração para serem retos. O irmão pode ser mais útil do que agora é ou jamais foi. Deus não o chamou especificamente para ministrar em palavra e doutrina. Ele não está qualificado para tal posição. Mesmo assim, pode realizar pequenos encargos para o Senhor e ser uma ajuda nas reuniões. Se viver na luz, tem condições de refleti-la a outros. Ele pode ser uma bênção aos outros, pode proferir palavras de conforto e encorajamento aos desanimados. No entanto, para fazer isso, deve nutrir um espírito alegre, recusando-se a olhar o lado escuro e a falar de dúvidas. Pode expressar contentamento, esperança e encorajamento em suas palavras e até mesmo no tom de voz. A irmã G tem fraquezas, porém nada faz para melhorar. Permite que o inimigo lhe controle a mente e lhe agrave suas dificuldades através de um espírito altivo. Ela sofre de enfermidades físicas e precisa de compaixão. Mas inquietude, rabugice, queixas, murmurações e lamentações inúteis não lhe aliviam os sofrimentos nem lhe trazem felicidade. Apenas agravam o problema. O mundo está cheio de pessoas insatisfeitas que passam por alto a felicidade e as bênçãos que se acham ao seu alcance e estão continuamente buscando a felicidade e satisfação que não possuem. Estão constantemente lutando por algum bem desejado, maior do que o que possuem, e estão sempre num estado de desapontamento. Nutrem a incredulidade e ingratidão, passando por alto as bênçãos que estão exatamente em seu caminho.
As bênçãos comuns e diárias da vida são-lhes desprezíveis, tal como foi o maná aos filhos de Israel. Cristo diz à irmã G: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. As palavras, o comportamento e o exemplo da irmã G ensinam uma lição inteiramente diversa daquela de nosso Salvador. Ela perde muito em desprezar as bênçãos atuais ao seu alcance e em ansiosamente buscar a felicidade. Seus esforços não são recompensados e sua infrutífera procura traz grande infelicidade a ela e a todos com quem se associa. Seu inquieto, ansioso e turbado espírito se expressa no semblante e lança sombras. Tal escuridão, incredulidade e descontentamento estimulam as tentações do inimigo. Por sua contínua desconfiança e por aflições emprestadas, lança trevas em lugar de espalhar raios de sol. O irmão G deve ser paciente, tolerante e carinhosamente poupá-la de responsabilidades desnecessárias, pois ela não está preparada para suportá-las. Ela, por sua vez, deve vigiar sobre as investidas do inimigo e tomar sobre si os encargos da vida sem murmurar, mas levá-los com alegria, amenizando-os com gratidão, porque não são pesados. O irmão G inclina-se a olhar o lado escuro da vida. Ele deve manter-se em prontidão para cumprir a vontade de Deus e usar da melhor maneira possível a influência que o Senhor lhe concedeu. Deve alegremente desempenhar os deveres de hoje e não tomar emprestadas as aflições de amanhã para sentir-se miserável. Não tem que executar os deveres da próxima semana, mas o trabalho e as obrigações que cada dia traz. O irmão e a irmã G devem unir sua influência em dizer: basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, 34. É uma desventura tomar emprestados os problemas da semana vindoura e amargar o presente. Quando ocorrem dificuldades reais, Deus fortalece cada manso e humilde filho para enfrentá-las. Quando em sua providência permite que ocorram, proverá auxílio para suportá-las. Lamúrias e murmurações obscurecem e mancham o coração e eclipsam a brilhante luz do caminho dos outros. O irmão G pode ter adotado certa conduta para ajudar ao irmão H e, ao mesmo tempo, a si mesmo. Mas o egoísmo privou o irmão H de vantagens e o próprio irmão G foi prejudicado pelo temor de que houvesse privilegiado a outros. O irmão G não amou o próximo como a si mesmo, e seu extremo egoísmo em muitas coisas destituiu-o do bem e impediu-o de receber as bênçãos de Deus. Conclui-se que nada aproveita ao homem ser egoísta, mas Deus o registra e recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. O que semeia pouco, pouco também ceifará. 2 Coríntios 9, 6. Mencionei essas pessoas para representar o verdadeiro estado de muitos na igreja de Bourdoville, cujos casos são semelhantes. Os que ali congregam têm acarretado preocupações e cuidados ao irmão D, que procura mantê-los na retidão. Houvessem eles estado livres de ciúmes e se mantido no amor de Deus, sustentariam suas mãos, confortariam seu coração e o liberariam para trabalhar pela salvação de almas, enquanto suas orações como agudas foices o teriam seguido ao campo de colheita. Sua falta de consagração e devoção a Deus enfraqueceu-lhes a própria fé, debilitou as mãos do irmão D, destruiu sua coragem e tornou-lhe quase inúteis os trabalhos na missão evangelística. As preocupações da igreja local têm frustrado seus esforços e em grande medida mantido seus trabalhos confinados à região. Essa limitação do trabalho, principalmente num só lugar, tem influência devastadora sobre o interesse espiritual e o zelo do ministro de Cristo. Para crescer em graça e no conhecimento da verdade, os obreiros precisam ter experiência variada. Essa pode ser melhor adquirida mediante extensivo trabalho em novos campos, em diferentes localidades, onde possam entrar em contato com todas as classes de pessoas e todas as variedades de mentes,
e onde vários tipos de serviços sejam levados ao encontro das necessidades das muitas e diferentes mentalidades. Elas impelem o verdadeiro obreiro a Deus e à Bíblia para a obtenção de luz, poder e conhecimento, para que ele possa estar plenamente qualificado para atender às necessidades do povo. Deve ele ouvir a exortação feita a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Lucas 12,42. É necessária sabedoria para discernir o assunto mais apropriado para a ocasião. O irmão D não se transformou num obreiro bem-sucedido. Ele regrediu. Sua mente se tornou estreita e sua força espiritual tem se enfraquecido. Ele poderia agora ser um obreiro de êxito, um trabalhador íntegro. Em vez de entregar-se totalmente ao trabalho, tem estado a servir às mesas. Paulo exortou a Timóteo: "Sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes." 1 Timóteo 4, de 12 a 16. O irmão D é altivo e disposto tanto para agir como para assumir responsabilidades que não estão relacionadas ao seu chamado, e tem a mente e o tempo muito absorvidos por coisas temporais. Alguns pastores mantêm uma certa dignidade que não está em consonância com a vida de Cristo e não estão dispostos a tornar-se úteis, empenhando-se em seu trabalho físico, como a ocasião pode requerer, para abrandar as cargas daqueles de quem recebem hospitalidade e aliviá-los de cuidados. O exercício físico seria para eles uma bênção real, em vez de prejuízo. Ajudando a outros, beneficiariam a si mesmos. Mas alguns vão ao extremo oposto. Quando seu tempo e energia são totalmente requeridos na causa de Deus, estão dispostos a empenhar-se no trabalho e tornarem-se servos de todos, mesmo nas coisas seculares. Eles realmente roubam a Deus do serviço que Ele deles requer. Assim, assuntos triviais tomam um precioso tempo que deveria ser dedicado aos interesses da causa de Deus. O irmão J. N. Andrews errou nisso. O tempo e as forças que ele dedica à correspondência com seus irmãos, respondendo suas cartas pessoais de indagação, deveriam ter sido gastos nos interesses especiais da obra de Deus em geral. Mas não muitos compreendem as responsabilidades que repousam sobre os poucos pastores que suportam as cargas nesta causa. Os irmãos frequentemente chamam esses homens do trabalho para atender a seus assuntos de pouca importância ou resolver problemas da igreja os quais eles podem e devem resolver por si mesmos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Tiago 1, 5 e 6. Andrews precisa ser diligente e perseverante. Se for indeciso, duvidando continuamente se o Senhor realmente fará como prometeu, nada receberá. Muitos esperam que seus pastores lhes tragam a luz de Deus, achando ser esse um meio mais fácil do que ter o trabalho de ir ao Senhor e buscá-la por si mesmos. Eles perdem muito. Se diariamente seguissem a Cristo e o tornassem seu guia e conselheiro, poderiam obter um claro conhecimento de sua vontade, alcançando assim uma valiosa experiência. Por falta de tal experiência, esses irmãos que professam a verdade andam nas fagulhas que outros acendem. Eles não estão familiarizados com o Espírito de Deus e não possuem conhecimento de sua vontade, assim sendo, são facilmente desviados pela fé. São instáveis porque confiam em outros para obter experiência. Amplas provisões foram feitas para todo filho e filha de Adão conseguir individualmente o conhecimento da vontade divina, para aperfeiçoar o caráter cristão e ser purificados através da verdade.
Deus é desonrado por essa classe que professa seguir a Cristo e, no entanto, não possui conhecimento prático da vontade divina ou do mistério da piedade. O irmão D tem tido uma multiplicidade de cuidados domésticos. O acréscimo do número de membros na igreja não lhe reduziu as responsabilidades. Esse aumento tem imposto pesados tributos sobre ele e sua família, e essas coisas têm sido um empecilho ao seu sucesso como obreiro. Ele se tornou enferrujado na causa de Deus e necessita de polimento. Seu testemunho precisa ser vitalizado pelo Espírito e poder de Deus. Seus irmãos em Bordoville, que não têm um trabalho especial para fazer na palavra e doutrina, deviam estar despertos para perceberem as necessidades de outros e ajudá-los. Muitos fecham os olhos ao bem que teriam oportunidade de fazer pelo semelhante e, por sua negligência, perdem as bênçãos que poderia obter. O irmão D tem sido deixado levar cargas que seus irmãos deviam ter considerado dever e privilégio portar. Nossa obra neste mundo é viver para o bem de outros, para abençoá-los, para ser hospitaleiros. E, com frequência, não é senão à custa de algum incômodo que podemos hospedar aqueles que, em verdade, necessitam de nossos cuidados e do benefício de nossa companhia e de nosso lar. Alguns evitam esses necessários encargos. Alguém, no entanto, precisa assumi-los, e como, em geral, os irmãos não são muito dados à hospitalidade e não repartem equitativamente esses deveres cristãos, os poucos que têm coração voluntário e assumem o caso daqueles que se acham em necessidade ficam sobrecarregados. A igreja deve ter especial cuidado em aliviar seus pastores de encargos extras a esse respeito. Os pastores que estão ativamente empenhados na causa de Deus, trabalhando pela salvação de almas, têm contínuos sacrifícios a fazer. O testemunho do irmão D precisa ser estimulado pela graça divina. Ele necessita de uma nova unção para ser capaz de compreender a magnitude da obra e dedicar-se inteiramente ao desenvolvimento da causa de Deus. O Senhor tem trabalho suficiente para empregar todos os seus seguidores. Todos podem revelar sua glória se assim o desejarem, mas a maioria se recusa a fazer isso. Eles professam fé, mas não têm obras. Sua fé, estando sozinha, é morta. Eles se descartam de responsabilidades e encargos e serão recompensados conforme suas obras. Por alguns não assumirem as responsabilidades que devem assumir ou não fazerem o trabalho que poderiam efetuar, a obra é demasiado grande para os poucos que nela se empenham. Vêem tanto por fazer que sobrecarregam as forças e estão se esgotando rapidamente. Neste tempo, Deus convoca obreiros cujos interesses estejam plenamente identificados com sua obra e causa. Os pastores empenhados nessa obra precisam ser fortalecidos pelo espírito e poder das verdades que pregam, e então exercerão positiva influência. O povo raramente se eleva acima do pastor que o dirige. Havendo nele um espírito amante do mundo, isso exerce uma tremenda influência sobre os outros. O povo faz das deficiências dele uma desculpa para cobrir seu espírito mundano. Acalmam a própria consciência pensando que podem ter liberdade de amar as coisas desta vida e serem diferentes às espirituais, porquanto os pastores são assim. Enganam a própria alma e permanecem amigos do mundo, o que o apóstolo declara ser inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Os pastores devem ser exemplos para o rebanho. Devem manifestar um inextinguível amor pelas pessoas e à causa a mesma devoção que desejam ver no povo. Os pastores de Vermont têm cometido erros em seu trabalho. Passam continuamente pelos mesmos lugares para auxiliar as igrejas, quando o que elas realmente necessitam é fazer o trabalho por si mesmas, a fim de levá-las a uma posição onde Deus possa abençoar seus trabalhos e torná-las frutíferas. Não tem havido um obreiro perfeito e eficiente, plenamente qualificado para manter todos os setores da obra em Vermont. O irmão e a irmã I são inválidos. Deus não dispôs sobre os ombros pesados encargos. Eles necessitam vigiar atentamente para que a sua influência não diminua. Eles não têm filhos para exercitar amor e cuidado paternais, e estão em perigo de se tornarem limitados, egoístas e fantasiosos em seus pontos de vista e sentimentos. Todas essas coisas exercem má influência sobre a causa de Deus.
Eles devem trabalhar para manter a mente além de si mesmos e não se fazerem critério para os outros. Aqueles que não têm filhos para partilhar seus pensamentos e trabalhos e para exercitarem tolerância, paciência e amor, devem vigiar a fim de não centralizarem sobre si mesmos os pensamentos e trabalhos. Eles estão mal qualificados para instruir pais e educar filhos, pois não têm experiência nesse trabalho. Em muitos casos, porém, aqueles que não têm filhos são os mais prontos a instruir os que têm, quando ao mesmo tempo se fazem de filhos em muitos respeitos. Eles não podem ser desviados de uma certa conduta e que mais paciência do que as crianças requerem seja demonstrada a eles. É egoísmo adotar determinada atitude e seguir tal conduta, prejudicando a outros. São as pequenas coisas que testam o caráter. Deus se alegra diante dos despretensiosos atos diários de abnegação feitos com mansidão e alegria. Não devemos viver para nós mesmos, mas para os outros. Devemos ser uma bênção mediante o esquecimento de nós mesmos e consideração pelos outros. Devemos cultivar amor, paciência e força moral. Bem poucos reconhecem os benefícios do cuidado, da responsabilidade e experiência que as crianças proporcionam à família. Muitos têm grandes famílias vivendo sem disciplina. Os pais estão negligenciando o precioso encargo e sagrado dever que, se fielmente cumprido no temor de Deus, habilitaria não apenas os filhos, mas eles mesmos para o reino dos céus. Mas uma casa sem crianças é um lugar desolado. O coração dos que nela residem está em perigo de se tornar egoísta, de acariciar o amor pela própria comodidade e consultar os próprios desejos e conveniências. Atraem compaixão para si mesmos, mas têm pouco para conceder a outros. O cuidado e a afeição por crianças dependentes removem a aspereza de nossa natureza, fazem-nos ternos e compassivos e influem no desenvolvimento dos mais nobres elementos de nosso caráter. Muitos estão enfermos física, mental e moralmente porque sua atenção está voltada quase que exclusivamente para si mesmos. Podem ser salvos desse estado de estagnação pela sadia vitalidade das mentes mais novas e diversificadas e a incansável energia das crianças. O irmão J é idoso. Nenhuma pesada responsabilidade deve agora ser colocada sobre ele. Ele desagrada a Deus por seu mal aplicado amor aos filhos. Ele tem estado ansioso demais por ajudá-los financeiramente para não ofendê-los. Para agradar aos filhos, ele os tem prejudicado. Eles não são sábios e fiéis na administração de recursos, mesmo do ponto de vista mundano. Do ponto de vista religioso, eles são muito deficientes. Não têm escrúpulos conscienciosos com respeito às coisas religiosas. Não beneficiam a sociedade por sua posição e influência no mundo, nem a causa de Deus por moral cristã pura e virtuosos atos a serviço de Cristo. Não foram treinados em hábitos de abnegação e autoconfiança como salvaguarda na vida. Aqui está o grande pecado dos pais. Eles não disciplinam seus filhos e não os educam para Deus. Não lhes ensinam domínio próprio, estabilidade de caráter e a necessidade de uma resoluta e bem dirigida vontade. A maioria dos filhos nessa idade são deixados à vontade. Não se lhes ensinam a necessidade do desenvolvimento de suas faculdades físicas e mentais, visando a algum bom propósito, a abençoar a sociedade com sua influência, a ser bem qualificados para enriquecer a vida cristã e a aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. O irmão J errou em confiar seus bens a seus filhos, pôs sobre eles responsabilidades que não estão qualificados a assumir. Ele abriu mão do controle de seus recursos e tem conseguido meios dos irmãos com seu débil esforço. Deus não tem sido glorificado por essa conduta com relação à sua propriedade. O irmão J tem desculpado as atitudes equivocadas de seus filhos, que não estão de acordo com a fé ou o padrão bíblico. Tem virtualmente dito ao ímpio: tudo irá bem com você, quando Deus tem claramente dito que o mal seguiria. Esses erros da parte do irmão J demonstram grande falta de sabedoria celestial e o têm, em grande medida, desqualificado para a solene obra confiada ao fiel ministro de Cristo. O que poderá alegar o irmão J diante de Deus quando o mestre intimá-lo a prestar contas de sua mordomia?
Ele tem sido conduzido pela mente não consagrada de seus filhos e não tem sentido a necessidade de buscar conselho e orientação dos servos de Deus que permanecem na luz. Tem sido levado por nociva compaixão e falhou em sua avaliação. Está se conduzindo como um homem cego. Sua conduta tem prejudicado a si mesmo e a causa de Deus. Não é meramente de pregadores que passem ocasionalmente pelas igrejas orando e exortando que Vermont necessita. O clamor por obreiros poderia ser seguido pelo povo de Deus em Vermont. São necessários obreiros zelosos e diligentes para fortalecer as coisas que permanecem, ministrando as necessidades espirituais do povo. A causa de Deus em todo lugar, especialmente em Vermont, precisa de portadores de fardos. Os homens vão repetidamente ao mesmo lugar, mas realizam muito pouco, se é que realizam. Fazem uma boa visita a seus irmãos, e isso é frequentemente tudo o que conseguem, e ainda esperam ser remunerados pelo tempo gasto. O caso do irmão e da irmã K surge perante mim enquanto escrevo. Eles não têm exercido cuidado pelos outros, não sentem a responsabilidade que repousa sobre eles de serem portadores de fardos. Entre outros que sentem ter uma obra a fazer pelo Senhor, foi-me mostrado o irmão K. Na verdade, ele tem, assim como muitos outros se a fizerem. Há obreiros capacitados na causa de Deus, que possuem experiência no trabalho e dedicam seu tempo e energias ao serviço do Mestre. Eles devem ser liberalmente sustentados. Mas os que estão simplesmente começando a visitar ocasionalmente as igrejas, especialmente aqueles que não têm família para sustentar e têm autonomia, não devem sacar recursos do tesouro do Senhor. Nem o irmão nem a irmã K têm experiência em fazer sacrifícios em favor da verdade, em ser ricos de boas obras, juntando tesouro no céu. Sua compaixão, cuidado e paciência não foram requeridos por crianças dependentes, amorosas. Têm levado em conta as próprias conveniências egoístas. Seu coração não tem sido uma fonte a produzir vivas correntes de ternura e afeição. Em ser uma bênção aos outros, por meio de bondosas palavras de amor e atos de misericórdia e benevolência, teriam eles mesmos experimentado uma bênção. Têm sido demasiado limitados em sua esfera de utilidade. A menos que sejam transformados na mente e no coração e renovados pelo Espírito de Cristo, não podem tornar-se obreiros completos e eficientes a serviço do Redentor. Sua vida é um exemplo para os cristãos. Abnegação e desinteressada benevolência devem caracterizar-lhes a vida. O interesse próprio é muito destacado. Oh, quão pouco o irmão K sabe sobre o que é trabalhar para Deus, tomar a cruz de Cristo e andar nas pisadas do abnegado Redentor. Um ministro de Cristo, um mestre da verdade, um verdadeiro pastor, é em certo sentido servo de todos, prevendo as necessidades daqueles que precisam de ajuda e sabendo como ser útil aqui e ali na grande obra de salvar almas. Um homem que professa ensinar a verdade vai simplesmente aonde lhe agrada e trabalha quando e como lhe apraz. Todavia evita a responsabilidade, não está carregando a cruz após Cristo, nem cumprindo a missão de um pastor evangélico. Poucos sabem por experiência o que é sofrer por amor a Cristo. Desejam ser como Jesus, mas querem evitar pobreza e crucifixão. Alegremente estariam com o Senhor na glória, mas não apreciam ir a Ele através de muito desprendimento e tribulação. Não tem custado ao irmão K árduo esforço procurar a verdade, pois homens escolhidos por Deus preparam argumentos claros, simples e convincentes para ele. Pontos difíceis da verdade presente têm sido compreendidos através de fervorosos esforços de uns poucos que eram dedicados à obra. Jejum e fervorosa oração a Deus têm levado o Senhor a abrir-lhes seus tesouros de verdade ao entendimento. Ardilosos oponentes e vangloriosos Golias precisam ser enfrentados, às vezes face a face, porém mais frequentemente com a pena. Satanás tem motivado homens a erguerem feroz oposição, a cegarem os olhos do povo e obscurecerem sua compreensão. Os poucos que tinham os interesses da causa e da verdade divina no coração se ergueram em sua defesa. Não procuraram comodidades, mas estavam dispostos a arriscar a própria vida em favor da verdade.
Esses zelosos pesquisadores da verdade arriscaram suas reservas de energia e tudo mais na obra de defender a verdade e difundir a luz. Elo após elo da preciosa cadeia da verdade foi pesquisado, até todos apresentarem bela harmonia, unidos em perfeito encadeamento. Esses homens de espírito pesquisador trouxeram à luz argumentos, tornando-os tão claros que até um escolar pode compreendê-los. Quão fácil agora é aos homens se tornarem ensinadores da verdade, enquanto se esquivam do sacrifício próprio e da abnegação. Esses pesquisadores da verdade sofreram por ela e sabem qual é o seu valor. Eles a valorizam e sentem um mais intenso interesse em seu avanço. A abnegação e a cruz encontram-se diretamente no caminho de todo seguidor de Cristo. A cruz é aquilo que se opõe às propensões naturais e à vontade. Se o coração não é inteiramente consagrado a Deus, se a vontade, as afeições e os pensamentos não são postos em sujeição à vontade de Deus, não será possível pôr em prática os princípios da religião verdadeira e exemplificar na vida a vida de Cristo. Não haverá um sincero desejo de sacrificar as comodidades e o amor próprio, e a mente carnal não será crucificada para fazer as obras de Cristo. Há uma obra a ser feita por muitos que vivem em Bordovil. Vi que o inimigo estava ocupado em seu trabalho para alcançar seu objetivo. Homens a quem Deus tem confiado talentos de recursos têm transferido a seus filhos a responsabilidade que o céu lhes apontou de serem mordomos de Deus. Em lugar de submeter a Deus as coisas que são suas, afirmam que tudo o que têm é seu mesmo, como se pelo próprio poder e sabedoria houvessem obtido seus bens. Quem lhes deu poder e sabedoria para obterem tesouros terrenos? Quem irrigou suas terras com o orvalho do céu e com chuvas? Quem lhes deu o sol para aquecer a terra e despertou para a vida as coisas da natureza, fazendo-as florescer em benefício do homem? Homens a quem Deus abençoou com sua generosidade, lançam os braços em torno de seu tesouro terreno e fazem dessas generosidades e bênçãos divinas que Deus graciosamente lhes concedeu uma maldição, por encherem um coração de egoísmo e duvidarem dele. Aceitam os bens a eles emprestados, no entanto os reivindicam como seus, esquecendo-se de que o mestre tem direitos sobre eles e recusando submeter-lhe até mesmo os juros que ele requer. As riquezas causam muitas perplexidades para os professos seguidores de Cristo e os atingem com muitos pesares, porque se esquecem de Deus e adoram a Mamon. Permitem que os tesouros terrestres lhes amargurem a vida e impeçam o desenvolvimento de um caráter cristão perfeito. E, como se isso não fosse suficiente, transmitem a seus filhos, para amaldiçoá-los, aquilo que se provou uma ruína em sua própria vida. Deus confiou recursos aos homens para prová-los, para ver se estão dispostos a reconhecê-lo em seus dons e usá-los para promover-lhe a glória na terra. A terra pertence ao Senhor, bem como todos os tesouros que ela contém. São seus os animais aos milhares sobre as montanhas. Salmos 50, 10. Todo ouro e toda prata lhe pertencem. Ele empresta seus tesouros aos mordomos, para que façam avançar a causa divina e glorifiquem seu nome. Não confiou esses tesouros aos homens, para que os usassem a fim de exaltarem e glorificarem a si mesmos, e reunirem poder para oprimirem os que são pobres em tesouros deste mundo. Deus não aceita as ofertas de alguém por necessitar delas e não haver glória e riqueza sem elas, mas porque é para benefício de seus servos devolverem a Deus aquilo que é seu. As ofertas voluntárias de um coração contrito e humilde serão recebidas por ele, e o doador será recompensado com ricas bênçãos. Ele as aceita como sacrifício de grata obediência. O Senhor requer e aceita nosso ouro e nossa prata, como evidência de que tudo o que temos e somos lhe pertence. Reivindica e aceita o aperfeiçoamento de nossos talentos e tempo, como fruto de seu amor em nosso coração. O obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Sem amor puro, a mais vultosa oferta é paupérrima para que Deus aceite. Muitos têm um coração tão apegado aos seus tesouros terrenos que não discernem a vantagem de ajuntar para si tesouros no céu. Não compreendem que suas ofertas voluntárias não enriquecem a Deus, mas a si mesmos.
Cristo nos aconselha a juntarmos tesouros no céu. Para quem? Para enriquecermos a Deus? Oh, não! As riquezas do mundo inteiro são suas e a indescritível glória e os incalculáveis tesouros do céu são todos seus, para dar a quem quiser. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mateus 6, 20. Homens a quem Deus fez mordomos são muito obcecados pelas riquezas deste mundo, que não percebem que por seu egoísmo e cobiça não estão somente roubando ao Senhor em dízimos e ofertas, mas furtando de si mesmos as riquezas eternas. Eles poderiam diariamente aumentar seu tesouro celestial, fazendo a obra que o Senhor lhes deu a fazer, confiando-lhes recursos para levá-la avante. O mestre apreciaria vê-los procurando oportunidades para fazer o bem e, enquanto vivem, aplicar seus recursos para ajudar na salvação de seus semelhantes e no progresso da causa de Deus em seus vários segmentos. Assim fazendo, cumprem apenas o que o Senhor requer deles, devolvem a Deus o que lhe pertence. Muitos propositadamente fecham os olhos e o coração, temendo ver e sentir as necessidades da causa de Deus e que, por ajudarem em seu desenvolvimento, estariam diminuindo a própria renda pela redução dos lucros ou do capital. Alguns acham que o que dão para o progresso da causa de Deus é realmente perdido. Consideram quantos dólares despenderam e ficam insatisfeitos, a menos que possam repô-los imediatamente para que seus tesouros terrenos não diminuam. Agem com rigor e mesmo com astúcia ao lidar com seus irmãos e também com os mundanos. Eles não vacilam em enganar nos negócios para obter vantagem para si mesmos e ganhar uns poucos dólares. Alguns, temendo sofrer perda de tesouros terrenos, negligenciam a oração e o reunir-se para a adoração de Deus, para que tenham mais tempo para dedicar às suas lavouras ou seus negócios. Mostram por suas obras a que mundo eles dão maior valor. Sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para seu crescimento espiritual pelas coisas desta vida e deixam de obter o conhecimento da vontade divina. Não aperfeiçoam um caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põem em primeiro lugar seus interesses temporais, mundanos, e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar ao seu serviço. Essas pessoas Deus assinala e receberão maldição em vez de bênção. Uns colocam seus recursos fora do próprio controle, pondo-os nas mãos dos filhos. Seu motivo secreto é colocarem-se numa posição onde não se sintam responsáveis por dar de seus bens para propagar a verdade. Eles amam de palavra, mas não por obras e em verdade. 1 João 3,18. Não entendem que é o dinheiro do Senhor que estão administrando, não o seu. Muitos gostariam de ver pessoas convertidas se isso pudesse ser feito sem qualquer sacrifício de sua parte, mas recuam se sua propriedade é tocada, pois essa lhes é de mais valor do que homens e mulheres por quem Cristo morreu. Se aqueles a quem Cristo confiou recursos compreendessem sua responsabilidade como mordomos seus, tomariam nas próprias mãos o que o Senhor lhes emprestou para que pudessem fielmente cumprir o dever, assumindo sua parte em ajudar a levar avante a obra de Deus. Se todos pudessem compreender o plano da salvação e o valor de uma única pessoa adquirida pelo sangue de Cristo, considerariam tudo mais de menor interesse. Devem os pais ter grande temor de confiar aos filhos os talentos de bens que Deus dispôs nas mãos, a menos que tenha a absoluta certeza de que seus filhos têm maior interesse, amor e devoção pela causa de Deus do que eles mesmos, e que esses filhos serão mais fervorosos e zelosos em promover a obra de Deus e mais benevolentes em fazer prosperar os vários empreendimentos relacionados com ela que necessitam de recursos. Mas muitos colocam seus bens nas mãos dos filhos, transferindo a eles a responsabilidade da própria mordomia, porque Satanás os leva a assim proceder. Assim fazendo, estão efetivamente pondo esses recursos nas fileiras do inimigo. Satanás controla a questão de modo a satisfazer a seus propósitos e afastar da causa de Deus os recursos de que necessita para que seja abundantemente mantida. Os esforços feitos para levar a verdade ao povo não são nem metade do que deveriam ser. Nem uma quinta parte do que poderia ser realizado está agora sendo feita para espalhar a verdade por meio da distribuição de publicações para atrair a todos os que atenderem ao chamado. O período de graça de muitos está se encerrando.
Satanás está diariamente fazendo colheita de almas. Algumas pessoas estão tomando uma decisão final contra a verdade e outras morrendo sem conhecê-la. Sua mente está em escuridão e não se arrependeram de seus pecados. Todavia, homens que professam piedade acumulam tesouros terrestres e concentram seus esforços em adquirir mais. São insensíveis à condição de homens e mulheres que entram na esfera de sua influência e estão perecendo por falta de conhecimento. Um trabalho bem dirigido, feito com amor e humildade, faria muito para iluminar e converter seus semelhantes. Mas o exemplo de muitos que poderiam fazer grande bem está na realidade dizendo: a alma de vocês é de menos valor para mim do que meus interesses mundanos. Muitos amam pouco a verdade e muito a este mundo. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. As coisas espirituais são sacrificadas pelas temporais. Os frutos desses indivíduos não são para a santidade, e seu exemplo não é tal que convença os pecadores e os converta do erro de seus caminhos para a verdade. Eles permitem que almas se percam, quando poderiam salvá-las se fizessem sinceros esforços em seu favor, como têm feito para garantir os tesouros desta vida. A fim de obter mais das coisas deste mundo, as quais de fato não necessitam e que apenas aumentam sua responsabilidade e condenação. Muitos trabalham sob alta pressão e põem em perigo sua saúde e alegria espiritual e a paz, o conforto e a felicidade de suas famílias. Permitem que pessoas ao seu redor caminhem para a ruína porque temem que exigirá um pouco de tempo e recursos salvá-las. O dinheiro é seu Deus. Eles decidem que não paga a pena sacrificar seus recursos para salvar almas. Aquele a quem foi confiado um talento não é responsável por 5 ou por 2, mas apenas por 1. Muitos negligenciam juntar para si um tesouro no céu, fazendo o bem com os recursos que Deus lhes emprestou. Desconfiam de Deus e têm 1000 temores acerca do futuro. Como os filhos de Israel, eles têm um mau coração de incredulidade. Deus proveu este povo com abundância, à medida que suas necessidades o requeriam. Mas eles tomaram emprestadas dificuldades para o futuro. Em suas viagens queixavam-se e murmuravam, dizendo que Moisés os libertara para matá-los de fome, bem como a seus filhos. Necessidades imaginárias cerravam-lhes os olhos e o coração para não verem a bondade e as misericórdias de Deus em seu jornadear, e foram ingratos para com todas as suas bênçãos. Assim também é o desconfiante e professo povo de Deus nesta época de incredulidade e degeneração. Receiam vir passar necessidades ou que seus filhos se tornem necessitados ou que seus netos fiquem desamparados. Não ousam confiar em Deus, não têm genuína fé naquele que lhes confiou as bênçãos e generosidades da vida e lhes deu talentos para usar para sua glória na promoção de sua causa. Muitos têm então constante cuidado de si mesmos que não dão a Deus oportunidade de cuidar deles. Se algumas vezes pudessem passar um pouco de necessidade e fossem levados a situações difíceis, seria a melhor coisa para a sua fé. Se calmamente pudessem confiar em Deus e esperar que Ele atuasse em seu favor, sua necessidade seria a oportunidade divina. A bênção do Senhor em sua emergência aumentaria o amor por Ele e os conduziria a apreciar as bênçãos temporais em um sentido mais elevado do que jamais fizeram. Sua fé se fortaleceria, sua esperança se avivaria e a alegria tomaria o lugar de tristeza, dúvidas e murmurações. Em muitos, a fé não se desenvolve por falta de exercício.